Oi, meu nome é Pietra Valente e para começar o vídeo do meu grupo, o primeiro instrumento que a gente escolheu foi o violão e eu vou falar sobre a origem e a estrutura desse instrumento musical. Bom, o violão é um instrumento musical de cordas com uma caixa geralmente feita de madeira. A estrutura dela é feita de madeira e as cordas onde faz o som. E é uma caixa de madeira oca para sair o som certinho, que depois do meu vídeo a outra integrante do grupo, Ana Clara Ribeiro, ela vai explicar um pouco mais sobre as ondas sonoras e a parte física do som dos violões, ok? E essa caixa, o violão todo, ele gera uma acústica facilitando a propagação do som. Em alguns países, na língua espanhola, o violão é conhecido como guitarra, mas aqui no Brasil violão e guitarra são dois instrumentos diferentes. Um é manual e o outro é eletrônico. A história do violão nos remete a quase 2000 anos antes de Cristo. Mas não tem uma teoria certa sobre a origem dos violões, tipo o primeiro violão feito no mundo. Mas os atuais violonistas de hoje em dia aceitam como certo duas teorias hoje em dia. A primeira é que o violão é um instrumento derivado do alaúde árabe, levado pelos muçulmanos para a Península Ibérica e adaptando-se muito bem às atividades da corte. E a segunda teoria é que o violão derivou-se da cítara romana, tendo seu uso expandido com a dominação do Império Romano. Então são duas teorias assim que eles acreditam, mas não tem provas para ver qual é a real ou se nenhuma delas são reais, mas só para saber que a origem do violão não é de hoje em dia, o violão é muito antigo. E aí hoje em dia que ele é mais desenvolvido no formato, tem vários formatos também. Só que antigamente eu acho que o formato dele era bem mais rústico, né? Porque antigamente eles não tinham os materiais que hoje a gente tem para fazer aqueles violões coloridos, bonitinhos, de madeira pintada. Ah, e uma curiosidade é que no Brasil temos a introdução da viola, que é um instrumento de 10 ou 5 cordas duplas. E antigamente trazida pelos portugueses durante a colonização do país, por muito tempo ainda houve uma confusão em relação aos termos viola e violão, porque eles chamavam violão de viola e viola de violão como se fosse o mesmo instrumento, mas hoje em dia a discrepância entre os dois instrumentos é notória, ou seja, a gente sabe que os dois é diferente. Os dois são instrumentos de corda, mas são diferentes, igual tem o ukulele também. Então, o violão não é igual a qualquer instrumento de corda. Cada um tem a sua diferença. É isso, agora fique com Ana Clara Ribeiro explicando um pouco mais sobre o violão. Oi, eu sou Ana Clara Ribeiro e eu vim falar sobre a física do violão. Eu estou com esse instrumento aqui, que é o ukulele, que ele é muito parecido com o violão, porém o violão possui 6 cordas e esse aqui ele possui apenas 4. E os sons que eles fazem são um pouco diferentes, porém a mesma forma que a gente toca, o mesmo sentido é o mesmo. Quando nós tocamos as cordas do violão ou do ukulele, elas vibram. Ó. Viu que sempre tem uma vibração no final do som e uma acústica? Essa vibração é transmitida através do ar e da madeira do nosso instrumento. E esse som, ele é transmitido aqui para dentro, onde nós chamamos de caixa acústica. E ele faz esse som de vibração.
Dentro da caixa, os que vieram pela madeira, o som que a gente vai fazer e que vem pela madeira, que é um som mais acústico, ele vai ser transmitido para fora, que é para o ar. E o ar, ele vai ser, quando nós tocarmos, ele vai ser transmitido aqui para dentro. É onde vai fazer esse som, essa vibração que vai acontecer quando nós tocamos esses instrumentos. E dentro da nossa caixa acústica, as ondas sonoras, que é quando nós tocamos e acontece essa vibração, onde acontecem as ondas sonoras. Essas ondas sonoras sofrem vários fenômenos ondulatórios. Então, uma hora o nosso som, quando a gente tocar, o som vai estar mais agudo, outra hora vai estar mais acústico, outra hora mais grave. Cada hora vai acontecer um fenômeno ondulatório diferente. Depende dos acordes que a gente estiver usando, ou depende de qual música a gente estiver tocando, depende da afinação que o nosso instrumento tiver. Então é isso que eu queria dizer sobre a física do violão, como ocorrem as ondas sonoras, como ocorre a vibração quando nós tocamos o som da madeira transmitido aqui para dentro e junto com o ar, e da mesma forma que ele é para dentro, ele vai para fora. Por isso que ocorre esse som acústico e essa vibração. Então é isso que eu tinha para dizer. Na África, os tambores eram usados em rituais e cerimônias, mas ele se tornou um ícone de seus lares para escravos deslocados de suas casas. Assim como muitas outras tradições musicais, culturais e alimentares, a tradição do tambor viajou através do Atlântico com escravos da África Ocidental, que foram trazidos pelos europeus para trabalhar em plantações no Caribe e na América Latina. Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovana Monteiro e eu vou estar falando sobre os instrumentos de percussão e em específico sobre o tambor. Bem, nós sabemos que instrumentos como esse, como o tambor, que são os instrumentos de percussão, eles dependem da vibração da película flexível que se bate com baquetes ou com as mãos, né? E as vibrações da pele do corpo do tambor produzem o som. Bem, em alguns tipos de tambor ocorre uma diferença da frequência do som, mas é por causa da tensão da pele. Bem, como instrumentos de ritmo, como os tambores produzem sons que diferem radicalmente dos produzidos por instrumentos mais melodiosos, as ondas sonoras são diferentes, né, por causa disso. E um exemplo, em vista do tamanho do bombo, suas ondas são quase de baixa intensidade, certo? Então, com isso, a gente conseguiu identificar que o som do tambor, né, ele se ocorre pela vibração da pele do corpo